Olá, muito boa noite para todo mundo. Estando de regresso do Sertão Mais Fundo, a comitiva do Terra Viva DBO na TV vem trazendo na bagagem notícias do progresso visto naquelas paragens. E aproveita esta reunião para fazer a contação da história da nossa viagem por aquelas freguesias pioneiras, começando esta função com a recitação da prosa brideira do dia. O companheiro produtor brasileiro, que carrega no ombro uma sacola cheia de experiências acumuladas em muitos janeiros, já adquiriu sabedência de que esse negócio de fazer previsão, algumas vezes dá certo, outras não, né? Pois então, o que tem para ser contado é que, contrariamente ao que estava sendo esperado, o vento mudou ligeiramente de lado e os preços caíram no primeiro leilão deste mês presente na plataforma GDT, a Global Daily Trade, que influencia o setor leiteiro do mundo inteiro. De acordo com o relatório divulgado na praça pela organização do evento, realizado no dia 5 de março agora, o preço médio dos produtos comercializados ficou em 3.630 dólares por tonelada, o que representou uma queda de 2,3% em relação ao pregão anterior, que tinha sido acontecido 2 semanas antes. Mas repare agora, amiga pecuarista, que o preço pegou este trieiro baixista, mesmo com uma nova e forte redução no volume de derivados apresentados para venda, que foi de 21.235 toneladas, ou 13% a menos do que no segundo leilão de fevereiro. Destrinchando os números apresentados, desta vez o único produto que teve alta na cotação foi o queijo, que saiu por 4.277 dólares por tonelada, com um aumento de 4%, fazendo sempre a mesma comparação, né? Já o leite em pó integral, que vem a ser o produto mais negociado na GDT, fechou o dia valendo 3.286 dólares, com um tombo de 2,8%, enquanto o desnatado foi vendido a 2.640 dólares, ou 5,2% abaixo do que no mês passado. De qualquer maneira, os analistas do banco holandês Rabobank, que são especialistas neste mercado, continuam dando como feijão contado que a oferta de leite e derivados vai continuar esmagrecendo. Isso por conta do doloroso apertamento na rentabilidade dos fazendeiros nos principais países exportadores. Por outro lado, a explicação para a queda da cotação acontecida neste leilão mais recente é a preocupação geral a respeito do comportamento do consumidor, que não está aceitando a alta dos preços no comércio varejista e está parando de comprar. Na opinião dos técnicos holandeses, esta situação deve começar a mudar a partir do meado do ano, com um esperado crescimento das vendas, especialmente para a China, que é o maior importador mundial do setor, o que deve ajudar a melhorar a renda dos pecuaristas e incentivar de novo o investimento na produção. Estando em roda violeira, escutando moda rancheira e dançando catira, mais ainda que a nossa turma se orgulha de ser caipira. E juntando essa satisfação com a precisão de dar continuação na nossa lida novidade noticiarista, a gente aproveita para fazer agora a apresentação da conversa com o analista. Olá, Felipe Fabre, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Hoje eu venho aqui para tirar uma dúvida que os nossos telespectadores, nossos assinantes mandaram aí nos nossos canais oficiais. Em 2024, vai valer mais a pena segurar as novilhas para esperar uma alta no preço do bezerro ou é melhor engordar essas fêmeas mais novas e fornecer para a exportação, abatê-las para a exportação? Essa resposta ela vai em linha com aquilo que geralmente boa parte dos agrônomos adoram falar. Depende. Depende do quê? Como está a minha condição de caixa nesse momento? Se eu tiver com uma condição de caixa mais apertada, tiver a necessidade de liquidar parte do meu rebanho para poder cumprir com os meus contratos, cumprir com as minhas obrigações, o ideal é se engordar e terminar essas novilhas e acabar por cumprir com essas obrigações. Agora, olhando para o aspecto de mercado, olhando para o aspecto de expectativas a médio e longo prazo, se eu tenho capacidade de suporte nesse momento, eu procuraria trabalhar com essas novilhas para entrar numa estação de monta em 2024, visando a venda desses bezerros lá em 2025/2026
2026, né? Nesse caso, a estação de monta de 24 refletiria aí na oferta de bezerros em 2026. Olhando para o ciclo pecuário de preços, o que nós assistimos é uma perspectiva de firmeza às cotações das categorias mais jovens, principalmente nesse biênio entre 2025 e 2026. Então, vai depender de como está a situação da pastagem, como está a situação financeira da propriedade, para melhor tomada de decisão. E aí fica a nossa recomendação para seguir acompanhando a Scott Consultoria em todos os canais oficiais, em todos os seus canais de comunicação e para participar conosco entre os dias 9 e 12 de abril no encontro de confinamento e recriadores da Scott, aonde a gente vai abordar esse e outros temas de relevância para o amigo produtor. Um forte abraço a todos e até logo. E se o amigo quiser e fizer gosto de nos dar a satisfação da sua participação no programa, é só mandar uma mensagem internética para pauta@tvterraviva.com.br. Repetindo, pauta@tvterraviva.com.br. A gente precisa dar um descanso para a boiada, mas a nossa parada vai ser mais ligeira do que macaca parida subindo em pimenteira carregada para catar comida para os filhotinhos. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. O preço do leite pago aos companheiros e companheiras fazendeiros no mês passado, pelo produto entregue na indústria em janeiro, subiu mais uma vez pelo terceiro mês seguido. Logicamente que a notícia teve a serventia de deixar o pecuarista brasileiro menos desanimado com a situação do setor e com a cotação da sua mercadoria, né? Mas a questão é que, assim mesmo, este valor de agora ainda está muito abaixo do que no período correspondente do ano passado. Pois então, como o Terra Viva DBA na TV faz aqui regularmente, para adquirir melhor entendimento a respeito do rumo que o carretão está tomando no eito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Walter Galan, diretor técnico da Milk Point Venture, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Piracicaba, aqui no interior de São Paulo. Boa noite, Walter. Mais uma vez é uma grande satisfação receber sua visita internet aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo, como sempre. Eu nem preciso falar para você ficar à vontade, porque você já é da casa faz tempo, né? Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Prazer é nosso. Ô, Walter, o que foi que aconteceu com o preço do leite pago ao produtor em fevereiro, hein, rapaz? Subiu, como você estava comentando, subiu 10 centavos em relação ao preço pago em janeiro. Chegou, na média Brasil, a R$ 2,13 por litro. Que está, então, a situação atual desse preço ao produtor, né, na comparação com o período correspondente de 2023, hein, Walter? Apesar de ter subido, os preços estão bem abaixo do ano passado. 20%, essa média de fevereiro está 20% abaixo do que fevereiro do ano passado. E se a gente pegar a média de janeiro e fevereiro, 19,6%, praticamente 20% abaixo também. Então nós estamos aí 20% abaixo do que estávamos em termos de preço de leite em relação ao ano passado. Isso é considerável, né? Agora, mesmo com essa ligeira reação aí do mercado, Walter, o volume de leite recebido pelos laticínios continuou diminuindo, né? Qual é a explicação para essa situação? A gente sabe que a partir de maio do ano passado os preços começaram a ter uma queda bem forte, a rentabilidade também caiu, e isso normalmente tem um impacto aí de 4 a 5 meses depois.
Então, essas quedas do ano passado estão impactando na produção e nos volumes de agora. Essa é a explicação. Walter, em relação ao destrambelhamento do clima aí que a gente viu do final do ano passado para o começo desse, né? Agora, com a recuperação das pastagens e várias das principais regiões leiteiras do país, a produção pode voltar a crescer daqui para frente? Sidney, no sul a gente está em plena entre-safra, né? Estamos entrando na entre-safra, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Paraná. Aqui em Minas e Goiás estamos também, já a produção começando a baixar. Apesar de ter melhorado a situação um pouco de chuvas, acho pouco provável que a gente tenha um aumento sazonal de volume de leite. Em relação aí à lucratividade de quem continua aí tentando ganhar vida na atividade leiteira, né, Walter? Dá para ver algum sinal de melhora pela frente? Sidney, ainda sim, porque os grãos eles estão sinalizando um cenário de um pouco melhor, aí, de baixa, em relação ao ano passado. Os preços tendem a seguir subindo, talvez não tanto quanto a gente imaginava anteriormente, mas seguem subindo. Então a gente tende aí a ter uma situação melhor para o produtor daqui para frente. E agora, como é que tem sido aí o comportamento recente do consumidor brasileiro de leite e derivados, hein, Walter? Essa é uma das grandes alterações. Essa do preço que a gente falou, preço 20% abaixo do que no ano passado, é uma mudança importante, porque esse preço abaixo também, na gôndola do supermercado, está abaixo do que no ano passado. Em contrapartida, a demanda está começando o ano em recuperação. Para algumas categorias, o volume crescendo em relação ao ano passado. O que também é uma diferença grande, porque no ano passado a gente começou com a demanda em queda. Então temos preços baixos e demanda subindo, crescendo, então tem espaço aí para subir preço também. Vamos ver, né? Ô Walter, agora, sendo esse o terceiro aumento seguido, né, o terceiro mês seguido de aumento, ainda não dá para acreditar que o carretão agora firmou mesmo aí na subida da ribanceira, hein? Eu acho que sim, a gente não tende a não ter subidas tão fortes assim, mas sim, a carreta arribou para cima, vamos dizer. Leite novo, nova safra de leite, a gente só vai começar a ver em junho e julho com a entrada da nova safra do sul do país no mercado. Então, em termos de produção, a gente consegue ver um cenário melhor aí para frente. Walter, a gente acabou de falar na abrideira do programa, né, que o preço teve uma ligeira queda aí no mercado internacional, né? Como é que isso pode influenciar a situação do setor leiteiro brasileiro? Esse mercado internacional está oscilando bastante. A gente não acredita que ele vai embicar para baixo. Ele está oscilando entre 3.200, 3.300 e, segundo aí os especialistas, tende até a dar uma subidinha daqui até o final do ano. O Mercosul está praticando preços mais altos aqui para venda para o Brasil. Então, nesse momento, não impacta muito no nosso mercado essa queda, não. A previsão era para continuar subindo, né, o preço no mercado internacional, na GDT principalmente, né, Walter? A gente tem uma situação do mercado que é bem difícil, né? China está fora do mercado ou está comprando pouco. A gente tem outros mercados entrando, a Argélia talvez um pouquinho, mas tem pouca produção também. Então, está num equilíbrio negativo, tudo muito ruim. Produção ruim, demanda ruim, então os preços tendem a se equilibrar em níveis baixos como está hoje. Será que a China volta a comprar com um pouco mais de vontade daqui para o final do ano, principalmente no segundo semestre, Walter? Tem alguns fatores aí, Sidney. A economia chinesa cresce menos do que tende, né, a crescer menos esse ano do que em anos anteriores. Isso prejudica a demanda deles. Ao mesmo tempo, eles estão investindo na produção local, eles querem depender menos de importações. Isso também atrapalha um pouco. E, além disso, eles têm um acordo que começou esse ano preferencial de compras da Nova Zelândia, que também prejudica os demais vendedores, né? Então, eu acho que China vai ficar aí nessa condição de entrar pouco no mercado internacional. Ô Walter, a previsão também era de que as importações brasileiras, né, iriam começar a cair nesse ano, né? Isso está se confirmando, né? Sazonalmente, sim, Sidney. As importações estão caindo. A gente até tem a primeira prévia de março, em termos de volume diário, é 6% menor do que foi em fevereiro. Mas, se a gente pegar janeiro e fevereiro desse ano, os volumes
são ainda 28% maiores do que foram janeiro e fevereiro do ano passado. Então, sazonalmente está caindo, mas ainda estão maiores do que no ano passado. Ô, Walter, a gente acabou deixando para falar depois, né? E de repente você vê, já está quase acontecendo, né? O Fórum Milk Point Mercado desse ano já é terça-feira que vem, né? Dia 20. Está tudo pronto para o evento? Está tudo pronto, o público recorde, vamos ter quase 400 pessoas assistindo, palestras top, aí, palestras muito boas, empresas falando aí das suas experiências no mercado. Está tudo pronto, vamos ter um excelente evento. Bom, parabéns pelo evento, viu, Walter? E queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa, né? A gente conta sempre aí com você, com a turma boa do Milk Point, para entender o rumo que o carretão está pegando no Estradão. Obrigado, viu, Walter? Abraço para você e abraço para toda a turma aí. Obrigado, Sidney. Abraço a todos. Estamos à disposição. Muito obrigado, viu? Até a próxima. A boiada ainda não está demonstrando cansaço, mas como a gente vai pegar agora a estrada da Serra do Espinhaço, o melhor é fazer aqui mais uma parada ligeira para recomeçar a nossa lida marchadeira em instantes, quando então o nosso tempo será ocupado com a discussão do caso que foi passado no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com a exportação já subindo mais ligeiro do que rojão de vara em festa de São João, a China mandou avisar que acaba de autorizar, numa baciada só, os embarques de mais 38 frigoríficos brasileiros, a maioria de carne bovina. Para a gente voltar, não vai demorar mais do que 3 minutos e um rastolinho. Aguarde. Tendo deixado reservado um lote de gado terminado para fazer a negociação antes da mudança de estação e assim aproveitar a ansiedade do mercado nesses dias, a gente confere agora o que está sendo falado na freguesia sobre o boi gordo e a variação da sua cotação. Pois então, a gente começa este noticiário e o nosso comentário fazendo a contação aos companheiros e companheiras boiadeiros da melhor notícia do dia, do mês e talvez do ano inteiro. O caso foi que a China mandou avisar para o governo brasileiro que acaba de autorizar, assim numa baciada só, as exportações de mais 38 frigoríficos de 11 estados diferentes, sendo que 29 destes estabelecimentos trabalham com carne bovina. Foi a maior liberação da história e com isso o Brasil passa a ter 144 indústrias de carnes em geral, podendo vender seus produtos no fabuloso mercado do gigante oriental. E aproveitando que a gente já está falando de exportação, a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, acaba de divulgar o seu balanço deste trecho já vencido de março. E o caso acontecido foi que, nas 2 primeiras semanas do mês, os embarques daqui e lá para o estrangeiro somaram 50.600 toneladas do produto in natura. A média diária foi de 8.400 toneladas, o que representou um fortíssimo crescimento de nada menos que 56% em relação ao período correspondente do ano passado. Já o preço da carne brasileira continua descendo a ladeira, tendo ficado agora em pouco mais de 4.500 dólares por tonelada, com uma queda de 6,4% na mesma comparação. Por outro lado, depois da ligeira melhora do consumo no mercado caseiro, nesta segunda-feira, o comércio atacadista de carne com osso voltou a subir aqui na Praça Paulista. A carcaça casada de macho inteiro, por exemplo, está sendo negociada a R$ 14,85 o quilo, com uma alta de 3,5% sobre o começo da semana passada. Mas repare, amiga pecuarista, que, apesar disso, a nossa praça boiadeira continua querendo embicar na descida da ribanceira. E a explicação é que, tendo um bom estoque de mercadoria na Câmara Fria e contando ainda com um aumento na oferta de gado terminado, o dono do frigorífico deu ordem para o comprador, que é o seu empregado, para continuar correndo o trecho com facão derriçador de preço na mão. Mas como nas invernadas a boiada tem capim de qualidade em quantidade e à vontade, o fazendeiro não está aceitando fechar negócio por qualquer dinheiro trocado. No meio desse estica e puxa, no balanço do dia feito pelo pessoal da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 7 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil,
sendo que desta vez o que aconteceu foi que a arroba subiu em uma única destas praças consideradas e caiu nas outras 6. Começando então a registração da lista pela melhor notícia, a gente registra que em Marabá, no Pará, a arribada foi geral, com o boi indo a R$ 208 e a vaca a R$ 188, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Já a relação das derriçadas do dia foi encabeçada por Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, onde o macho foi rebaixado para R$ 215. No norte das Minas Gerais, o tombo foi só da fêmea, que está saindo agora por R$ 195. No sul do estado, a vaca piorou para R$ 190. R$ 190 também é o preço novo da fêmea no sudoeste de Mato Grosso. No norte mato-grossense, a vaca sai por no máximo R$ 187. E no sudeste da Rondônia, a fêmea está valendo a porcaria de R$ 180. No dia em que eu deixei o sertão, não aconteceu nada, tirante a disparada do meu coração. O sol se descambou na hora aprazada, o breu da noite escureceu a chapada, o urutau cantou no pé de pau, num gemido dolorido, dizendo: ai, 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 adeus para quem se vai. E quando o novo dia amanheceu, a serrania parecia já não se lembrar do filho seu, que dali partia para nunca mais voltar. Estas prosinhas rimadas, todas de minha própria autoria, recitadas aqui todo dia no fechamento da nossa função, são dedicadas a todo mundo que aprecia e dá valor para a verdadeira cultura sertaneja brasileira. E depois de tanto escrever e falar versejado, a gente foi enchendo um caderno e mais outro, até que eles viraram os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam cortando chão no sertão brasileiro, levados pela mão dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não. O amigo e amiga que quiserem saber como fazer para comprar um exemplar, ou logo a coleção inteira, para ler nas horas de sossego, ou para dar de presente para alguém que tem esse mesmo gosto que a gente, podem ligar para mim diretamente no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E agradecendo de coração a atenção que a nós foi dispensada, a comitiva encerra aqui esta narrativa noticiarista e se despede dos amigos e amigas boiadeiros e pecuaristas do Brasil inteiro. Mas antes de fazer a retirada, já deixa acertada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã e depois às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo, um abraço especial para o David Arantes, de Formiga, lá nas Minas Gerais. E até lá então.